Olá a todos. A aula de hoje vai ser sobre leituras filosóficas, né? Vocês podem estranhar um pouco, né? Porque fazer uma aula de introdução às leituras filosóficas, né? Na verdade, quase todo mundo sabe ler, né? Para acompanhar um curso de filosofia, mas saber ler não significa saber ler bem ou de forma apropriada, ou que se sabe extrair tudo que o escritor permite e oferece. No caso da filosofia, a leitura é uma das nossas maiores atividades, talvez a mais praticada, pois o livro é o nosso telescópio e microscópio de exame da realidade do mundo, da vida e do homem. E a linguagem é o vocabulário descritivo do mundo, né? É a linguagem que representa o mundo para o nosso entendimento através dos conceitos. E a linguagem não é apenas o veículo da filosofia, é o meio no qual se dá o filosofar, pois simboliza as coisas na mente humana. Podemos dizer que passamos 90% do nosso tempo lendo, os outros 10% ou debatemos o que lemos ou escrevemos a respeito. Tá? Mas só se extrai a sabedoria e as filosofias dos textos se tivermos uma abordagem filosófica deles, tá? O que exige um preparo e uma disciplina intelectual. Ou seja, não brigarmos com eles, não os criticarmos, não os diminuirmos ou enaltecê-los, quando antes de tudo o que está em jogo é entendermos os autores antes de contestá-los ou aprová-los. Tá? De fato, como verão no decorrer do curso, não estará em jogo nossa aprovação ou reprovação dos autores, o que é indiferente, mas antes de tudo o nosso entendimento desses autores, é isso que é importante. Tá? E não devemos ficar brigando com os textos, nós devemos tentar fluir os textos, entender o que eles estão fazendo, mesmo que eles tenham posições contrárias a nossas. Dificilmente nós leremos autores que concordem com a gente, né? Mas isso não é motivo para rejeitá-los, né? Ou criticá-los, né? Ou ficar com reticências com relação aos autores. Tá? O que se exige, é isso que eu estou propondo para vocês, que é uma disciplina filosófica que a gente aprenda a ler sem ficar fazendo críticas aos autores durante a leitura. Tá? Porque, repito, é indiferente a nossa concordância ou discordância. O que está em jogo é o entendimento, sem preconceitos, do lido. Não estamos aqui para fazer críticas, ainda que chegará o momento em que as faremos, mas estamos aqui para aprender a filosofar com os filósofos, o que exige, no primeiro momento, desprendimento das próprias convicções para captar as convicções alheias. Né? Então, veja, os textos para nós é uma investigação, não é uma contestação. Tá? Nós vamos ler os textos, alguns a gente vai ter, são contrários à nossa posição, né? Um muçulmano talvez não goste de um texto do Santo Agostinho, né? Um ateu pode não gostar do texto do Santo Agostinho, mas seja qual for sua posição pessoal, os textos têm que ser encarados como uma investigação e não uma contestação. Nós não vamos ficar contestando o texto. O objetivo fundamental é entender o que esses autores colocaram, perceber a originalidade, as singularidades do pensamento de todos esses autores. Tá? Porque é isso que interessa. Nós aprendemos a filosofia e aprendemos a filosofar com os filósofos. Mas para isso a gente precisa não ter preconceitos com relação a eles. A gente tem que aceitar, né, a sua diversidade de ideias e tentar entender como que eles estruturam esse tipo de pensamento. Tá? Então, vocês vão perceber que é preciso fazer uma certa historicidade dos termos e conceitos, para a gente não realizar o que a gente chama de uma leituras anacrônicas, né? Porque boa parte dos termos eles foram sendo ressignificados no decorrer dos séculos, né? Foram mudando sentido, tá? E muitas vezes você pega um termo que tem um significado hoje, mas que na época em que ele foi colocado, que ele foi escrito nos textos,
ele tinha outro sentido, né? A gente pode pegar alguns termos. Por exemplo, a palavra ateu, né? Nós vamos ver no primeiro texto que nós vamos debater, que é a defesa de Sócrates, uma das acusações que foram feitas contra o Sócrates é de ateísmo, né? Chamava ele de ateísmo. Mas o ateísmo, como nós conhecemos, né? Aquela pessoa que decididamente não acredita na existência de Deus, é algo que só surge a partir do século XVIII. Antes do século XVIII, a palavra ateu aparece como uma ofensa, né? Era mais para ofender as pessoas, tá? Do que propriamente classificar elas, né? Não há praticamente nenhum pensamento ateu antes do século XVIII, né? A partir de Laplace, um matemático francês, que vai colocar, depois do sucesso da mecânica newtoniana, vai falar assim, agora podemos dispensar a hipótese divina. E aí é que começa a surgir os primeiros pensamentos ateus, né? Então, até o século XVIII, quando aparece a palavra ateu, não está querendo designar o que a pessoa é, mas está querendo ofender a pessoa. Esse que é o sentido. Ou, por exemplo, outra palavra que é muito comum, por exemplo, o amor, né? O amor é muito diferente em cada uma das épocas, né? O amor no mundo antigo, normalmente, era uma coisa que ocorria entre homens, né? A mulher era escolhida através de acordos familiares, né? Você tinha a mulher para tirar a cria, mas você amava seus amigos, a convivência com seus amigos, com seus íntimos, né? Então, tinha um significado completamente diferente para nós. O amor, por exemplo, na Idade Média, é uma coisa impossível, né? Normalmente é uma camponesa que ama um príncipe, nunca vai poder ter relações com ele, ou um camponês que ama uma princesa, que também nunca vai poder. Por quê? Porque em todos esses períodos as pessoas não casavam por amor, os casamentos eram acordos familiares, né? Podia acontecer de você chegar a amar sua esposa ou seu marido, mas isso não era necessário, né? Você casava com uma pessoa porque o seu pai e sua mãe entraram em acordo com uma outra família, tá? Normalmente para unir os interesses da família, fortalecer os interesses da família, tá? E pronto, você não, né? Você não tinha necessariamente que amar, né? Acontecia de amar, né? Mas não era necessário, não era obrigatório, né? Ou, por exemplo, uma palavra como a dialética, né? Você pega o termo dialética, né? Parece que ele é sempre a mesma coisa, mas não, a dialética do Heráclito é uma coisa, a dialética em Platão é outra, a dialética em Aristóteles é outra coisa, tá? Na Idade Média vai mudar o significado, tá? Depois, no Kant, vai mudar novamente o significado, em Hegel vai ter um novo significado, e em Marx tem um outro significado. Então, apesar do termo ser o mesmo, ele foi sendo ressignificado através dos tempos, né? Então, tanto que é muito importante para a gente fazer boas leituras filosóficas, ter alguma história da filosofia e ter algum dicionário de filosofia, exatamente porque para a gente não fazer leituras anacrônicas, né? Nós tentarmos pegar o significado que foi usado naquele contexto, naquela época, com aquele autor, tá? Porque os filósofos vão se ressignificando, eles vão estabelecendo sentidos e significado aos termos que eles estão utilizando, tá? E esses termos vão mudando de sentido. Por isso que é importante ter uma boa história da filosofia e ter um bom dicionário de filosofia, né? Dá para baixar facilmente na internet, né? Tem o do Nicola Bagnano, né? Um dicionário de filosofia do Nicola Bagnano, dá para baixar facilmente na internet, é fácil de encontrar. E a história da filosofia do Bagnano, Nicola Bagnano, também é muito fácil de ser encontrada, tá? É só colocar no Google que aparece, né? São boas obras, né, de referências, né?
para a gente entender, para ver qual é o significado que está sendo utilizado em cada um desses períodos. Tá? Então, isso é fundamental para fazer uma boa leitura do filósofo, para que a gente não interprete de forma equivocada o que ele está querendo dizer, né? Que a gente não tente ver o amor romântico num texto medieval, que não é esse o sentido do amor, né? Nem no mundo antigo, no mundo grego, tá? O amor romântico é algo que só acontece a partir do século XVIII, século XIX, tá? Aí sim começa o amor romântico, né? A ideia de escolher os pares, né? Mas até o século XIX, praticamente, as famílias eram constituídas através de acordo dos pais. Os pais é que escolhiam os pares para seus filhos, né? Então, veja, é importante ter um certo conhecimento historiográfico para a gente não cometer esses anacronismos, tá? E o que é interessante a gente perceber, né, que tem procedimentos filosóficos que vão se alterando no decorrer dos séculos, tá? Então, o próprio agir filosófico é diferente do mundo antigo para o mundo medieval, para o mundo moderno, para o mundo contemporâneo, tá? Né? Essas regras e procedimentos filosóficos vão ser diferenciadas, né? Por exemplo, na filosofia contemporânea, praticamente deixamos de ter os grandes sistemas de filosofia que existiam até praticamente o Hegel, né? Os filósofos contemporâneos vão se especializar, né? Vai mudar a forma a filosofia vai se tornar mais acadêmica, tá? Até o Hegel, a filosofia tinha como grande público o público aberto, um público não acadêmico, tá? A partir do Hegel, né, os filósofos começam a escrever para a academia, vai se especializando, né? Então, é importante a gente saber essa historicidade dos pensamentos, dos conceitos e dos procedimentos filosóficos. Por isso que eu estou recomendando que vocês obtenham um bom dicionário de filosofia e uma boa história da filosofia, né? Como eu disse, eu recomendo o Nicola Bagnano, né? É um pensador italiano, tá? Tanto o dicionário de filosofia dele como a história da filosofia dele. A história da filosofia dele são 14 volumes, né? Mas está todinha na internet, né? Dá para baixar ela perfeitamente. E o dicionário de filosofia dele também é bastante grande, tá? Mas é um bom dicionário de filosofia, né? Então, e isso por quê? Porque sobre os mesmos termos podemos entender coisas muito diferentes, né? Como eu falei, como citei o caso, por exemplo, da dialética. A dialética foi sendo modificada, foi sendo ressignificada, né? Então, como os entes simbólicos, né? Ainda que se refira às vezes a entes materiais, tá? Ele tem uma logicidade própria, tá? Né? A função deles é conceituar as coisas, tá? E essa conceituação vai sendo alterada. Nós vamos criando os conceitos que vão sendo abandonados porque depois se percebe que eram sem significado, né? E é isso que a filosofia tenta nos mostrar, né? É isso que nós vamos aprendendo lendo os filósofos, né? Como que as coisas foram mudando, foram sendo ressignificadas, como alguns termos foram sendo abandonados, né? E assim por diante, tá? Por que acontece isso? Como falei, a nossa mente é simbólica, ela simboliza as coisas do mundo, né? Os entes materiais. Nós não vemos o mundo como é, mas como os conceitos nos mostram. E não é o mundo que imprime em nossas mentes seus entes, mas antes são os conceitos que nos direcionam e revelam como os elementos nos aparecem. Tá? Então, nós somos induzidos a ver de acordo com os conceitos que nós temos. Quanto mais enriquecida a nossa base conceitual, mais objetos nós vemos no mundo. Quanto mais empobrecida a nossa base conceitual, menos coisas nós enxergamos no mundo. Tá?
Então, é preciso, numa leitura filosófica, ficar atento a essas peculiaridades, tá? Naturalmente, não há uma receita, tá? De como se ler propriamente dita, né? Mas há algumas prescrições ou dicas, né? Caminhos para esse letramento filosófico, né? Eu vou pegar em particular um pensamento, né? Um pensador bastante interessante, né? Brasileiro, né? É o professor, deixa eu botar aqui para vocês, vou compartilhar. Então, eu vou pegar o prefácio introdutório do professor Oswaldo Porchat Pereira, no livro que ele traduziu, que chama A Religião de Platão, de um grande especialista na filosofia platônica, que é o Victor Goldsmith, né? Esse texto é da década de 70, né? E ele é um livro muito interessante, né, que aborda o problema da religião de Platão, né? Porque o Platão tem uma relação com a religião bastante singular, ninguém sabe exatamente o que ele acreditava ou não, porque a religião tem uma função filosófica nos textos dele. Ele usa a religião para explicar uma série de coisas, mas ele, na verdade, ele fala assim: os homens às vezes são supersticiosos e é preciso você usar dessa linguagem religiosa, né, para tentar mostrar o que você está querendo dizer. Tá? Então você não sabe exatamente, né, qual é de fato a religião de Platão. Isso que esse texto do Goldsmith é muito interessante, tá? Mas o que me interessa é o prefácio que o próprio Porchat faz, né, ao texto, onde ele faz uma defesa da metodologia de abordagem do texto filosófico que se chama o estruturalismo, né? Na década de 70 havia duas grandes correntes de pensamento, né, que defendiam a corrente marxista e a corrente positivista. Eram as duas grandes correntes historiográficas na época, né? O positivismo via uma evolução no pensamento, né? Nós saímos do pensamento místico, fomos depois do pensamento metafísico, chegamos nos pensamentos científicos, como se houvesse uma continuidade da antiguidade até hoje no pensamento da humanidade, e o marxismo, que acreditava que as ideias eram decorrentes das transformações materiais de cada um dos períodos. Então, o que fazia a história mudar eram as transformações econômicas, essas transformações econômicas causavam transformações intelectuais na humanidade, né? A crítica que o Porchat faz a esse tipo de análise historiográfica é que elas são, de certa maneira, externas ao texto e não levam em consideração a parte estrutural do texto, que está contido propriamente no texto, né? Porque, é claro, ainda que haja influências das transformações econômicas na produção do conhecimento, ainda que você possa ver uma transformação do conhecimento da antiguidade até hoje, tá? Cada um dos pensadores estruturou seus pensamentos de acordo com ideias próprias, tá? E no mesmo período histórico tem pensamentos completamente diferentes, né? Como é que você pode achar que é só uma evolução, tá? Ou que é só, se ele fosse só o resultado das transformações econômicas, todos os pensamentos seriam iguais. Mas não, você pega o mesmo período histórico, você tem pensadores que pensam de forma absolutamente diferentes, né? E mais, você vê os pensamentos indo e voltando, né? O pensamento simplesmente não é abandonado e começa tudo do novo, como se não existisse. Várias atividades, várias instituições históricas permanecem no tempo, né? Ainda que o tempo tenha mudado. Tá? Nós não estamos mais na Idade Média, mas nós temos instituições medievais, né? A igreja, as universidades, as corporações de ofício, né?
tudo isso aí são instituições medievais, quer dizer, claro, não estamos mais na Idade Média, mas algumas características medievais continuam vivas, né? Então, mesmo ter mudado toda a transformação econômica, política, religiosa, né? Ainda assim algumas instituições permanecem, né? Não para sempre, porque, claro, né, o mundo não está parado, as coisas não estão paradas, as ideias não estão paradas, né? Mas as ideias muitas ideias são criadas, né, através do intelecto dos pensadores, né? E mesmo que esses pensadores sofram influência da sua época, o que não dá para evitar, claro, você nasceu em tal época, você vai sofrer influência, né, dos pensadores contemporâneos seus, você vai ler os pensadores anteriores a você, né? Ainda assim, há algo que esse pensador inaugura que não decorre só das condições históricas, econômicas ou da transformação, da evolução, vamos dizer assim, né? Porque a ideia do positivismo é que a gente está aperfeiçoando o nosso conhecimento, está cada vez mais próximo da verdade, tá? O que nós vamos perceber é que, bom, tem transformações históricas, mas não dá para saber se nós estamos mais próximos da verdade, né? Nós podemos saber que na antiguidade estávamos errados, mas nós não sabemos se hoje nós estamos certos, né? Então, isso é muito delicado, tá? E o que o Porchat vai trazer para nós, eu só quero colocar algumas passagenzinhas que estão nesse belo prefácio que ele escreve para a obra, né? É mostrar, né, que há um certo rigor na história da filosofia, né, que precisa ser reconhecido, né? Ele vai falar assim: a história da filosofia é uma ciência rigorosa, e que se buscam as regras que permitem alcançar, na exposição e interpretação do sistema filosófico, uma real objetividade, tá? A salvo das distorções frequentemente produzidas pelos prejuízos doutrinários dos que se erigem seus próprios dogmas, encanam para uma análise interpretativa pretensamente crítica do pensamento filosófico. Então, contrariamente aos cânon, tanto dos marxistas quanto dos positivistas, né, há uma objetividade na história da filosofia que só pode ser percebida quando você faz a reconstituição do pensamento desses autores, tá? Quando você fica fazendo uma leitura internalista, né? O que o pensador estava querendo dizer, como ele articulou seus conceitos, como ele ressignificou algumas coisas, né? Então ele vai falar essa objetividade que consiste na reconstituição explícita do movimento do pensamento do autor, tá? Refazendo seus mesmos caminhos de argumentação e descoberta segundo seus diversos níveis, respeitando todas as suas articulações estruturais e reescrevendo, por assim dizer, segundo a ordem das razões de sua obra, tá? Sem nada juntar, entretanto, que o filósofo não pudesse e devesse assumir explicitamente como seu. Então, não procure na obra, essa é a dica dele, não procure na obra só traços históricos, né? Ou uma continuidade de um pensamento do Ocidente, tá? Procurem a objetividade, ou seja, como que ele argumenta, como ele fez a sua argumentação, como ele estruturou seu pensamento. É isso que a gente tem que fazer na leitura dos textos. Perceber como o filósofo está estruturando seus conceitos, suas ideias. Tá? E ele vai complementar. E sem esquecer um só instante que as asserções de um sistema não podem ter por causa, ao mesmo tempo próximas e adequadas, senão razões conhecidas do filósofo e alegadas por ele. Ou seja, né, você tem que procurar o sentido que ele quis dar para o texto, o sentido que ele quis dar para o conceito, e não ver ele dentro de uma trajetória historiográfica, né, como tendo sido influenciado pelo desenvolvimento econômico do período dele, né? Veja, não é uma questão que se isso aconteceu ou não, é até bom você saber sobre o período de cada um dos filósofos, isso é importante até saber, né? Não é, né?
amplia a nossa visão do filósofo. Mas para você fazer uma leitura mais objetiva do próprio filósofo, sem colocar sua subjetividade, sem colocar termos que ele não disse, né, sem preconceitos com relação ao autor, tá? Você tem que entrar na estrutura interna da obra, você tem que tentar entender, né, como que funciona. E aí ele vai falar, é certo que uma tal atitude própria a quem não quer julgar um autor, mas compreendê-lo, tá, exige um esforço penetrante de inteligência, uma rigorosa disciplina intelectual, a ausência de todo preconceito e dogmatismo. Tá? Então, não vamos colocar nossos valores, vamos tentar entender como ele articula suas ideias. Isso que ele está falando. Tá? A gente tem uma disciplina intelectual, isso se aprende a fazer. Né? A gente não nasce sabendo fazer esse tipo de leitura. Tá? Né? A boa parte de nós lê já criticando, às vezes, os autores, falando mal deles, né? Não gostando das suas ideias, dos seus conceitos. Né? Um autor que a gente não concorda, sei lá, eu sou um islâmico, né? Vou ler um texto de um cristão, tá? Eu posso achar horrível o que ele está falando, está tudo errado, não sei o quê, mas a questão não está certo, está errado, a questão é entender como que esse pensador articula, assim como nós que somos de uma cultura cristã, quando lemos textos de pensadores muçulmanos, tá? Temos que tentar entender como eles constituíram o seu pensamento, porque é isso que interessa. Tá? E não se eles estão certo ou errado. Tá? Não é essa a questão. Tá? Então ele vai falar, esse tipo de leitura que ele está propondo, essa disciplina intelectual, exige que o intérprete se faça discípulo, tá? Ainda que provisoriamente, e discípulo fiel. Né? Não vai falsear o autor. Tá? O que é lamentável, entretanto, é que, sob a influência de certo relativismo e moda, mal compreendida, aliás, se veja recusar por alguns a própria possibilidade teórica dessa objetividade desejável para todo historiador. Tá? Lançando mão de argumentos capciosos ou sofísticos, tá? Um historicismo superficial torna-se apenas cômodo pretexto para dogmatismos fáceis e intolerantes. Refuta-se, julga-se, critica-se um autor e sua doutrina, sem ter se levado a cabo a exigência de compreensão objetiva e postulando-se paradoxalmente o caráter irrealizável da pretensão a uma tal compreensão. Né? Então, veja, a questão é, enquanto nós estivermos lendo esse autor, nós temos que nos tornar discípulo dele, tentar entender como ele pensa, né? Tentar, né, aprender com ele essa apreensão do mundo que ele está fazendo. Tá? Né? E isso é uma disciplina que a gente tem que aprender. Né? Isso não, né? Os primeiros textos a gente fica meio reticente, né? Eu não concordo, está tudo errado o que esse cara está falando, né? Que loucura o que ele está dizendo. Tá? Não é. Não que você não vai chegar ao momento em que você vai fazer crítica, e o ideal é você chegar ao momento em que você vai criar sua própria filosofia. Né? Não é essa, e é isso que que é interessante na filosofia, né? Que nós criamos nossa própria filosofia. Mas nós temos, como eu já disse em uma aula passada, nós temos que subir nos ombros dos gigantes para poder enxergar mais longe. Tá? E subir no ombro dos gigantes é perceber a articulação do texto, como ele está estruturado, tá? Quais são os conceitos que estão por trás, né? O que ele está tentando nos dizer, nos ensinar. Tá? Né? Depois que eu entendi, que eu compreendi, aí eu posso fazer a crítica. Tá? Não é que você não vai fazer a crítica, mas enquanto você estiver lendo, não é bom você ficar guerreando, brigando com o texto. Tá? A ideia é que você assimile as ideias que estão no texto. Tá? Depois faça a crítica, né? Mas na leitura você tem que assimilar. Então, sei lá, você vai ler um texto como do Maquiavel, né? Que vai defender uma série de ideias consideradas, entre aspas, maquiavélicas, vamos dizer assim. Né? Ah, não, esse cara é ruim, né?
que mau caráter, né? Não, você tem que tentar entender como que o Maquiavel está pensando, por que ele está colocando aquilo, tá? E o termo maquiavélico, né, que foi atribuído a ele pela psicologia, né, principalmente por Freud, né, vocês vão perceber que ele não é maquiavélico, né? Ele não, vocês vão perceber, por exemplo, no texto do Maquiavel, que ele não quer que o príncipe seja mau, tá? Ele acha que o príncipe precisa saber usar da maldade, né? Por quê? Porque os homens são maus, né? E se ele não souber usar da maldade, ele vai se dar mal, tá? Né? Agora, o ideal é que o príncipe seja bom, tá? Esse é o ideal, né? Mas não dá para ser bom, porque os homens são maus. Essa que é a ideia que o Maquiavel está colocando. Então ele não está defendendo que o príncipe seja ruim, mas ele vai ter que saber usar, perceber o momento, né? E saber usar a maldade quando necessário, tá? Porque senão ele não sobrevive como príncipe, ele vai se acabar, tá? Então, o que o nosso amigo Porchat está colocando para nós é essa metodologia. Não existe só essa, tem outras, vocês vão perceber no decorrer do curso que tem outras metodologias de leitura filosófica, né? Hermenêutica, fenomenologia, né? Enfim, né? Tem outras possibilidades de interpretação de texto. Eu trouxe essa porque essa talvez é a mais fácil de ser assimilada, né? E ela é o pontapé inicial, tá? O que eu quis trazer para vocês e deixar claro é a necessidade de a gente tentar ler os textos para compreendê-los, não para negá-los, tá? A nossa função não vai ser criticar os textos, tá? A nossa função vai ser entender o movimento estrutural do pensamento desses autores, né? Por que eles estão pensando dessa forma, contra que eles estão, de certa maneira, se contrapondo, né? E como eles usam os conceitos, tá? Na sua interpretação do mundo. Veja, tudo na filosofia é um simbolismo sobre o mundo, tá? Né? Como eu falei para vocês, né, o nosso microscópio telescópico são os textos, tá? Né? A gente vai ler os textos, tá? Para ver como que foi pensado e simbolizado pela mente dos homens o mundo, tá? Porque, como eu já disse, o mundo é o mesmo, mas a forma como a gente está pensando o mundo está cada vez diferente, né? Está sempre se modificando, tá? Né? O que é importante? Não ter preconceitos contra os autores, tá? Não importa qual é a corrente de pensamento dele. Inclusive, todos esses autores que nós vamos ver, né, nessa primeira parte, principalmente, na segunda parte, nem tanto, nós vamos chegar a alguns autores vivos, mas na primeira parte, todos os autores que nós vamos trabalhar no curso morreram. Tá? Não faz sentido, inclusive, querer criticá-los, né? Porque não vai. A crítica faz sentido quando você tem a expectativa de que você pode alterar o pensamento do outro. Mas se você não pode mais alterar o pensamento do outro mesmo porque ele já está morto, não tem como mudar, tá? O ideal é tentar entender o que ele estava querendo dizer, tá? Né? E o ideal é que você, a partir dessas formas de pensamento, você comece a estruturar a sua própria forma de pensamento. Esse é o ideal da filosofia, que cada um de nós construa seu próprio pensamento. Tá? Por quê? Porque somos todos racionais, todos somos capazes de pensar. Tá? Né? E ler os textos filosóficos, né, vamos dizer assim, deixar os nossos pensamentos mais consistentes. Tá? Nós aprendemos a filosofar com os filósofos, lendo os filósofos, tá? Até o momento que nós acabamos fazendo a nossa própria filosofia. Tá? Né? Esse é o momento que se espera, né? que se atinja depois de você aprender uma série de coisas. Por que é importante fazer isso? Né? Por que é importante? Porque se a gente não conhecer esses pensamentos,
a gente vai achar que o nosso pensamento é muito original. E vocês vão perceber, estudando um pouco da história, da filosofia, que tem muitas ideias que são muito antigas, né? Mas que a gente não se dá conta de que elas são antigas, né? Que elas não são tão contemporâneas, né? Vocês vão perceber que o pensamento foi se transformando no decorrer do tempo, tá? Né? E que não tem, digamos assim, um lugar para chegar, né? O que a gente tem que fazer? Tentar contribuir com o nosso esforço, né, para esse aprimoramento intelectual da humanidade, tá? Tentar fazer com que as pessoas pensem melhor, né? Pensem de forma mais consistente, né? E que possa contribuir com o esclarecimento das pessoas, tá? É isso que é a ambição da filosofia, né? Ela, desde a sua origem, ela sempre atuou na formação humana, né? Ela não é uma disciplina informativa, né? Ela é uma disciplina formativa. Ela forma a nossa, o nosso raciocínio, tá? Ela não é o que os antigos chamavam de uma arte servil, né? A arte servil é uma ciência que serve para alguma coisa, né? Engenharia para construir, né? A medicina para curar as doenças, né? A física para entender a estrutura da matéria, né? A filosofia não tem ela não serve, rigorosamente, ela não serve para nada, mas ela tem uma função de formação humanística, de formação do caráter, da formação do raciocínio das pessoas, tá? Ela é um humanismo, né? E ela contribui exatamente para desenvolver esse sentimento de humanidade dentro de nós, tá? Então, eram essas dicas que eu queria trazer hoje para vocês sobre a leitura filosófica, né? Dentro em breve nós vamos começar a ler o nosso primeiro texto, que é a defesa de Sócrates, de Platão, né? Mas antes nós vamos ver um pouquinho da filosofia antiga, né? Vou fazer uma exposição, uma ou duas exposições sobre a filosofia antiga antes de nós entrarmos no nosso primeiro texto, que vai ser a defesa do Sócrates, tá? Então, espero ter contribuído para que vocês possam fazer leituras, boas leituras dos textos, tá? Leitura sem preconceitos, tá? Leitura sem rancor, tá? Leituras que te mostrem, te revelem, tá? A riqueza do pensamento filosófico, tá? Obrigado e até a próxima.